A palavra pesquisa tem origem no latim, no sentido de investigar, procurar por toda parte, buscar com cuidado, informar-se. E não é à toa que quem resolve se debruçar nos estudos precisa ter fôlego para se dedicar. O programa de hoje foi sugerido pela Angélica Mota, que observou a filha, estudante de enfermagem, e toda a transformação que os estudos provocaram na família, na vida familiar. Daí a gente resolveu conversar sobre a rotina de quem segue a vida acadêmica e precisa trabalhar, ter tempo para a família e tudo mais. Para essa conversa, nós convidamos a doutoranda em Engenharia de Produção, Bárbara Odione, Júlio Bandeira de Mello, que é psicólogo e psicanalista do Centro de Estudo da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da ENSP, aqui da Fiocruz. E a Andréia Vale, que é professora da Escola de Serviço Social da UF, Universidade Federal Fluminense. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu quero começar com você, Bárbara, que está nesse momento fazendo um mestrado. Não, doutorado. Perdão. Sim. Como é que foi essa decisão? O doutorado ainda é um passo além ali em termos de dificuldade. Como é que foi essa decisão de encarar esse desafio e no meio de toda essa rotina, como eu citei no início do programa? Então, quando eu decidi, seguir a carreira acadêmica, que eu trabalhava numa fábrica de móveis, de escritório, e fiz uma pós-graduação, uma especialização, e vi que esse é o caminho que mais me agradava, né? Eu fiz o mestrado, e quando você faz o mestrado, aquela correria toda, né? E finalizou. Eu trabalhei como pesquisadora dentro da universidade, e aí o ponto seguinte era o doutorado, né? Que eu acho que é a especialização mesmo para a vida acadêmica. Depois você faz o mestrado, parece que é quase natural ir para o doutorado, apesar de ser um desafio maior, talvez, né? Vamos voltar nisso daqui a pouco. Andréia, me fala uma coisa, você também teve uma vida acadêmica, tem uma vida acadêmica e é orientadora também na UF, né? Como é que é mudar de posição, assim? Como é que você vê os alunos chegando, as ansiedades e o que você traz da sua experiência para trocar com eles? Eu acho que essa mudança de posição, ela é, assim, curiosa porque a gente também nunca deixa de ser um pouco estudante, né? A gente está sempre procurando, né, formas de se qualificar, enfim, fazer um pós-doutorado ou fazer outro doutorado, algumas vezes, enfim. Então, o que eu acho interessante disso é a gente conseguir trazer da nossa experiência, né, aquilo que pode nos tornar melhores orientadores. Eu acho que o elemento fundamental disso é trazer a humanidade para o processo de orientação. Né? Perceber que você não está lidando com simplesmente um orientando, mas com uma pessoa, né, que tem uma vida que está para além da academia, que se estende para além da vida acadêmica, né? Deixa eu trazer o Júlio aqui para a nossa conversa. Júlio, você também, com certeza, teve esse momento de estudo prolongado na sua vida e hoje você, como psicanalista, como psicólogo, trabalhando num espaço em que realmente se analisa, você trabalha com vários pesquisadores aqui na Fiocruz. Como é que você vê esse momento e esse enfrentamento desse estudante, ansiedades peculiares desse momento? Olha, eu sempre parto do seguinte princípio. As pessoas estão nessa condição, que é uma condição de desafio, como já foi colocado, mas, antes de mais nada, é uma escolha e um investimento individual. Como toda escolha e todo investimento individual, vão ter ônus e vão ter bônus, né? Então, o que fazer para poder enfrentar as adversidades que esse percurso vai propor é que é a grande questão. Eu não acredito que tenha uma fórmula. O que eu acredito é a pessoa ter sempre atualizado o seu desejo naquilo que foi objeto de escolha, né? Desejo é fundamental. E esse desejo atualizado, repito, é fundamental. É a cenourinha ali na frente para você ir buscar, né? É o que vai te dar gás, o que te vai dar potência para você poder continuar e, enfim, e fazer o seu percurso, né? Então, assim, por princípio, eu acho que é isso que eu sublinharia. E, Bárbara, você reconhece dentro da sua trajetória, assim, algum momento de maior aflição, assim, nessa escolha, porque o Júlio está colocando, assim, você se identificar com aquele objeto de pesquisa e saber, é isso que eu quero buscar, né? Como é que foi esse processo para você? É sempre difícil, né, chegar a esse ponto, assim, mas eu acho que desperta, desde a graduação, eu acho que o momento da pesquisa era muito mais interessante para mim, né? E o mestrado,
um momento muito difícil que é você escrever a dissertação, né? E chegar àquele resultado, né? E defender e apresentar tudo que você estudou, tudo que você trilhou até ali. Chegou um momento que eu falei assim, não, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero fazer. Eu quero continuar investindo nisso, eu quero ser professora, eu quero seguir carreira acadêmica, é aí que eu vou... Essa é a realização, né? André, em que momento você estava da sua vida, assim, como é que... Queria saber, na verdade, de vocês três, assim, como é que... O que vocês associaram nesse momento da academia com a vida particular de vocês? Eu acho que a gente faz uma escolha aí que é uma escolha que é mais do que uma escolha de uma profissão, a escolha de um modo de vida. A gente acaba escolhendo isso, né? Em cada profissão que a gente adota, inclusive, né? E na profissão da pesquisa, da docência, né, especificamente, a gente está escolhendo um modo de viver em que, inclusive, os limites de tempo de trabalho e tempo de lazer são muito tênues, né, por si mesmos, né? A gente tem uma parte do trabalho que a gente realiza em casa, né? Então, isso já ajuda a apagar um pouco esses limites. Mas eu acho que a gente tem que olhar isso também no contexto, né? Não só como uma questão de escolha individual, né, e de questão individual, mas também olhar isso num contexto em que, né, toda a lógica escolar, né, ela tem sido colocada num parâmetro competitivo, né, extremamente competitivo e, ao mesmo tempo, extremamente regulado de fora, né? E isso é um elemento indutor de um profundo estresse, não só dos orientadores, mas também dos orientandos, né, dos alunos em geral. Com certeza. Né? Então, acho que isso rebate um pouco no que a Bárbara falou, né, fazer um mestrado com aquele tempo corrido. É um tempo corrido porque cada vez mais o tempo do mestrado foi sendo reduzido até chegar a esse padrão de 2 anos. Ou seja, o cara tem 2 anos para desenvolver, né, um conhecimento e, a partir daí, produzir uma dissertação. Né? E esse tempo é cada vez mais curto, 4 anos para um doutorado. E muitas vezes o tempo do indivíduo, né, do sujeito, não é esse, do sujeito. E num momento que já existe a independência financeira, na maioria das vezes, né, e que você precisa conciliar ali o pagamento das contas, como é que isso é no Brasil? Ou não, ou não, né? Mas acontece. Tem essa opção também, quer dizer, não é exatamente uma opção, uma consequência muitas vezes, né? É muito comum você encontrar hoje, eu não sei se vocês concordam, mas na minha clínica aparece isso. Muito comum você encontrar orientandos preocupados com o final do curso porque vai perder a bolsa. E a única fonte de renda que eles têm é a bolsa. Né? Quer dizer, isso não vai desqualificar o investimento, o desejo, o interesse no estudo que eles estão se propondo. Mas é um dado de realidade. Eu vou perder minha bolsa. E aí como é que eu vou fazer? Né? Quer dizer, e nem todos os mestrados têm bolsa, inclusive, nem todos né? os mestrados têm bolsa, inclusive. E as bolsas exigem doutorados também. Dedicação exclusiva, né, no Brasil. Então, como se sustentar com uma dedicação exclusiva, com uma bolsa uma bolsa que remunera, né, parcamente, né? Especialmente se você considerar que mestrandos e especialmente doutorandos já estão inseridos no contexto de uma vida adulta, né? Ou, em tese, teriam que estar inseridos no contexto de uma vida adulta, autônoma financeiramente, né? Enfim, com a sua própria vida familiar, enfim, suas obrigações, né? Então, é um exercício. Isso também é um elemento, acho, causador de muito estresse na vida acadêmica, Com né? certeza, muito imagino. Estressor. Agora, a gente foi, inclusive, acompanhar aí uma rotina de uma pessoa que está nesse processo, nesse momento. No próximo bloco, a gente vai mostrar para vocês. Então, a gente precisa parar um pouquinho a conversa rapidinho e voltar daqui a pouco. No próximo bloco, você vai conhecer o desafio da Ana Cristina, que concilia mestrado, trabalho e vida familiar. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre vida acadêmica. E agora você vai conhecer o desafio da Ana Cristina, que concilia mestrado, trabalho e vida familiar. Minha pesquisa é em cima de percepção, leitura de percepção dos colaboradores da TI sobre a implantação do modelo de governança. Porque a UF, eu acho que a UF é uma instituição de ensino renomada, bastante respeitada no Rio de Janeiro, e a nota da UF para mestrado foi o que me chamou a atenção. Bom dia, Messi. Bom dia. Bem, Seja bem-vinda. vamos lá.
A relação com o orientador é muito, muito positiva, foi assim desde o primeiro momento. Nós escolhemos um tema onde ela está totalmente envolvida, engajada, o mundo do trabalho praticamente está imerso no mundo da ciência e vice-versa. Eu vou pegar aqui um livro que vai servir para você fazer essa análise. O que eu observo na Ana é que ela se planejou. A minha relação com ela é lembrá-la que ela tem uma vida particular também, que ela tem que caminhar na Praia da Urca e que ela tem que se relacionar com a sua família, mas não pode esquecer de produzir os artigos. A rotina é variada, né? Nessa fase agora do mestrado, bem mais pesado, porque como eu trabalho, né, segunda a sexta e até à noite, então a rotina de estudo fica muito pesada para sábado e domingo. Ela geralmente chega do trabalho, a gente janta junto, e depois ela já volta para estudar. No fim de semana também, acorda, a gente almoça junto, só que ela já está estudando desde cedo, à tarde volta a estudar. Então, aos finais de semana eu passei a ser o cozinheiro da casa, né? Então, não sei cozinhar muito bem, mas tive que correr atrás de algumas receitas. Tem vezes que ela vai um pouquinho até mais tarde, eu vou dormir antes, né? Ela passou a estudar no nosso quarto também. A família está um momento delicado, assim, porque acho que de janeiro para cá, por exemplo, eu parei no Carnaval, na Semana Santa, o restante todo estudando. A gente tinha muito costume de sair para almoçar fora sábado, sair para almoçar domingo, e agora não dá mais, senão come muito tempo da tarde, aí a gente almoça em casa mesmo, ela fica estudando depois. Pede muita comida fora, a rotina muda um pouco, apesar do marido cozinhar também, mas acaba mudando um pouquinho. Eles me auxiliam muito, viu? Desde me dar água, me dar chocolate, levar as coisas para mim enquanto eu estou estudando. No ano passado, eu não consegui fazer nem exames de rotina. Foi dedicação ao trabalho e ao estudo, não consegui fazer. Assim, remédio para dor de cabeça, é uma coisa para tomar para poder dar um ânimo. Estresse, claro, estresse. Bom dia. O meu mestrado é profissional. Eu tenho um apoio da empresa também para o meu estudo. Pretendo aplicar uma pesquisa que vá ser referência para a academia e para outras organizações como nós. A primeira mulher gerente geral de TI, aliás, a primeira mulher gerente de TI. É uma equipe naturalmente masculina, né? Mas nós temos aqui um grupo de mulheres e eu tenho essa honra aí de conseguir gerenciar esse time. Uma rotina pesada. É uma rotina pesada. O ano passado eu já estava fazendo mestrado, concluía as aulas, que foi uma primeira fase para mim, concluir as matérias. E eu já estava escrevendo a minha dissertação em outro tema, quando eu fui transferida dentro da organização e vim para a TI. Tenho vários aqui que me ajudam, entendimentos, aprimoramento, então o estudo que eu estou fazendo me auxilia no trabalho, muito. O momento mais crítico para mim, eu acho que é esse final, porque é a adrenalina mesmo de querer ver pronto, e eu, como uma boa capricorniana perfeccionista, então eu tô lendo, tô revendo, e aí é um momento que te dá muita adrenalina. Normalmente estou a 10 horas de estudo, 8, 10 horas mesmo, por final, a cada dia, sábado e domingo. Então, os prazos, assim, não estou fora do prazo, não. E o doutorado, eu acho que depois da defesa, a gente começa a pensar no doutorado, eu acho que vale. Porque tem a família, né? Então tem que dar um tempo também de voltar um pouquinho às atividades normais com a família, de final de semana, tomar um fôlego para partir para o doutorado. Estamos de volta conversando sobre vida acadêmica. Com a gente aqui para essa conversa, Andréa Vale, professora da Escola de Serviço Social da UF, a doutoranda em Engenharia de Produção, Bárbara Ogdioni,
E Júlio Bandeira de Mello, psicólogo e psicanalista do Centro de Estudo da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da ENSPE, aqui da Fiocruz. Gente, a história dela, da Cristina, não é nada diferente, eu acho, do que a de vocês. E eu estava até lendo a respeito da sua experiência, né, Bárbara? Você teve uma filha pequenininha que chegou aí com você fazer a prova do doutorado, não foi isso? Como é que foi isso? Quando eu decidi fazer a prova lá na COP, na FRJ, ela tinha 2 meses. E aí eu estava amamentando, tive que tirar leite e não conseguia tirar o leite o suficiente porque eu estava nervosa. Meu marido ficou do lado de fora, esperando uma sala ao lado, esperando eu terminar a prova. E tanto na prova escrita como na prova na banca, né, de avaliação, ela foi meu marido e depois foi minha sogra para dar apoio. Assim. Te deu algum medo o fato de você ter uma criança pequenininha, você já tinha outro filho também, e a banca, no caso, levar isso em consideração, isso te atrapalhar de alguma forma nesse foi sentido? questionado, porque como eu tenho uma relação já antiga, desde o mestrado com o meu orientador e... Não era uma combinação, mas a gente já tinha falado assim, eu vou fazer o doutorado, primeiro eu vou ter a gente pretendia, né, quero ter minha segunda filha. E ele começou a falar da nossa história, relação, assim, a Bárbara esperou para ter a filha e tal, e a gente, naquela discussão, me foi questionada se eu seria dedicação exclusiva, porque eu tenho filho pequeno. Olha só. E aí eu acho que eu saí de lá achando que eu não ia passar, porque a minha vida, a minha dedicação, a minha capacidade, né, profissional e acadêmica estava sendo colocada em xeque, porque eu tenho uma vida pessoal. E todo mundo tem, né? Eu tenho filhos, que eu tenho... Tem que conciliar, que eu tenho né? família, né? Sim. Assim, mas eu consegui entrar, assim, eles aceitaram. Tem até um saborzinho melhor ainda, né? Acho que só com terminar, né? Vai ter. Eu acho que isso deixa assim, claro, né, que também tem um elemento na vida acadêmica que também é particularmente perverso com as mulheres, né? A gente sabe que a academia ela é né, tipicamente machista nesse sentido, né? Como se um homem que tem filho pequeno também não vai ser questionado pela mesma razão, né? Não sei nem se seria colocado em pauta como foi para a Cristiane, né? Então, assim, eu acho que e toda a fala, inclusive, da Ana Cristina ali no vídeo, né? É que eles me ajudam, né? Eles me auxiliam, como se, na verdade, fosse o papel dela dar conta disso tudo necessariamente, né? Então, a gente vê como ainda tem um certo ranço, né? Machista e que efetivamente faz aí uma clivagem de gênero, né? Agora, o que eu estava aqui pensando era o seguinte, o que a gente não pode perder de vista é que não tem separação entre vida particular e investimento de estudo ou profissional. Tudo é um bloco só. Aquela história de dizer assim, entrei no trabalho e deixei meus problemas lá de fora. Entrei dentro do meu escritório para estudar e deixei minha família lá de fora. Nada disso, está tudo dentro. Está tudo dentro. O que a gente tem que, talvez, perceber é que o estar dentro, ela não pode perder movimento. Estamos em movimento o tempo todo, né? Tem horas que o movimento vai ser mais acirrado para esse aspecto e vai ser um pouco atenuado para aquele outro. Vou acirrar mais no momento de estudo, vou acirrar menos no momento de olhar a minha família ou de compartilhar com a família tantos momentos bacanas, né? E por aí vai. Então, assim, acho que o movimento é a palavra de ordem. Né? E o orientador talvez tenha um papel muito importante nisso que você está colocando, né, Júlio? De dar esse suporte, né, André? Mas é um movimento contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que esse deveria ser o papel de um orientador, ao mesmo tempo ele mesmo é pressionado por uma lógica, né, do tempo, do fazer acadêmico, que é decidida de fora, né? Por uma pressão em cima de uma produção, né, de uma produtividade, de um produtivismo acadêmico, de uma lógica quantitativa na produção intelectual, e que ele acaba e que vai e rebate no orientando também, porque aquela nota do programa que ela disse que é tão atrativa é construída de uma maneira muito complicada.
complicada, né? Muito heterônoma em cima, né, dos professores e alunos dos programas de pós-graduação. Acho que o nosso papel é construir resistências individuais e coletivas a esse processo. Também não dá para simplesmente jogar para os indivíduos. Isso gera, no limite, né, uma culpabilização e uma responsabilização. E que essa reflexão, pelo menos, seja muito realizada dentro do universo acadêmico, né? Claro. Porque aí você já é uma pesquisa à parte também, né, Andréia? Agora, como é que está sendo para você nesse momento? Ali, uma das questões que ela coloca é essa utilização já desse conhecimento no próprio dia a dia do trabalho dela. Para você, isso já está intenso para você? Você sente uma diferença na sua forma de trabalhar por conta do doutorado? Sim, eu sou dedicação exclusiva, né? Então, você está só com a pesquisa? Só com a pesquisa. Mas a sua forma com o teu objeto de pesquisa, por exemplo, né? Porque isso também é um elenco interessante, importante. Você gostar muito daquela tua proposta e utilizar, aplicá-la. Como é que está isso para você? Então, no meu momento, né, eu estou fazendo uma pesquisa de campo, né, na indústria do petróleo. E ao mesmo tempo, estou recebendo, né, estou buscando aquela parte teórica para entender aquela prática que está ocorrendo lá. Então, eu acho que, para mim, às vezes é até difícil conciliar esse momento, né? Você tem toda uma lógica de um projeto acontecendo, que está rolando, e eu tenho que refletir sobre ela também. E, às vezes, esse tempo é muito curto. E você está né? indo para Lyon, né? Eu estou indo para Lyon. Vai fazer um doutorado de sanduíche. Isso. Qual a importância desse intercâmbio cultural e de conhecimento, Nossa, né? Assim, a gente fala, assim, pelo menos com meu marido, uma família, assim, primeiro é uma aventura familiar, né? Porque a gente vai, o grupo, vai marido e filhos. Legal. E segundo é um sonho, né? Porque dentro da área lá é o berço da ergonomia, eu estudo ergonomia, o berço da ergonomia da atividade. Eu vou estar em contato com todos aqueles pesquisadores e todas aquelas reflexões sobre ergonomia que a gente estuda tanto aqui, né? Então, acho que vai ser super legal, assim. Imagino, então, vai ser bom e ao mesmo demais. tempo dá um medo do caramba. Agora, uma coisa que eu acho que é bacana a gente sublinhar também é o seguinte, que a gente está falando muito do esforço, né? O esforço, mas tem o muito empenho, o apoio. investimento, os apoios e tudo mais. Mas e o prazer? Onde está? Temos que destacar isso também, né? Porque senão... O prazer da realização, né? Justamente de porque poder fazer o que se gosta. É prazeroso. O esforço, né? Por mais obstáculos e adversidades que você encontra no caminho, tem um prazer, né? De estar podendo avançar naquilo que se propôs a fazer. Eu acho que isso é bacana. Isso é um movimento legal. E ter o apoio do pessoal que está em torno, seja a família, seja os amigos, seja o orientador, seja lá quem for, é super bacana. Seus filhos já estão crescendo vendo você estudar a beça, né? Isso já é bem inspirador eles até também. falam, mamãe, onde está a mamãe? Está estudando. Deixa a mamãe estudar. Uma boa referência. Agora, Andréia, você tá realizando você tem uma pesquisa, você faz uma pesquisa com a temática das políticas de educação superior no Brasil, né? Com ênfase em financiamento e trabalho das instituições de educação. O que você observa no seu objeto de pesquisa nesse momento, né, que a gente está vivendo tão conturbado historicamente, com tantas incertezas, não só no Brasil, né, mas em termos de internacionais mesmo, né? O que a gente tem observado é um extremo adensamento, né, dessas redes mesmo de captura da subjetividade numa lógica mesmo de produtividade acelerada, quantitativa, não necessariamente qualitativa, muitas vezes, e em condições de trabalho, às vezes, extremamente precárias, né? Que prejudica com certeza o objeto da pesquisa, que prejudica com certeza, né, o resultado da pesquisa, enfim, as condições de possibilidade de realização da pesquisa, da formação de pesquisadores, inclusive, né, que também é um papel que a gente realiza, e que, por outro lado, também reverte, né, num sofrimento subjetivo muito significativo, né? Como o Júlio falou, a questão do prazer, ela é muito importante, né? Mas ela também pode ser uma armadilha, né? Quer dizer, exatamente porque é muito prazeroso, você passa do limite. E o que a gente está vendo é um processo grande de adoecimento, né, nas instituições como um todo, mas eu diria que nas instituições escolares também, no mercado de trabalho, mas nas instituições escolares também. Tanto de docentes como de discentes e de técnicos, né? Esse processo ele é muito significativo, ele deveria vem ter muito mais prazer, né, André? Deveria ter muito mais espaço para prazer isso. E não um prazer que ajuda a alavancar o sofrimento, né?
Porque o investimento, por mais intenso que ele seja, acho que muito bem pontuado por ela, você tem que ter a noção de onde você está entrando no excesso. Porque na vida da gente, onde tem excesso, não está bacana, né? Tem alguma coisa que não tá legal, né? E é muito comum acontecer, não sei se vocês compartilham da mesma ideia, de você ver pessoas que, por uma série de questões da sua vida particular, investem muito, excessivamente, num determinado investimento. E aí, o estudo pode ser um desses objetos, não seria o único, né? Você tem pessoas que trabalham demais, né? Tem pessoas, enfim, por aí Escolhe a um gente vai. espaço da vida para ocupar de forma mais intensa. É como se colocasse, assim, de uma forma desproporcional, uma libido muito intensa, sem poder distribuir o resto da libido pelo resto da vida. Eu estou achando a Bárbara bem tranquila. Mesmo indo para Lyon, eu estou achando que ela está bem... mas não, de repente nem, né, Bárbara? Dentro. Não, mas eu acho que você está falando, assim, do ajudar do parceiro, né? Assim, quando a gente reflete sobre isso e muda essa palavra do ajudar e os dois têm um papel forte dentro de casa, assim, um de apoio ao outro, né? De colaborar. Então, eu tenho um suporte bom em casa e ele assume como pai mesmo e dá espaço para mim. E quando ele precisa, a gente também é um equilíbrio amplo, né? Mas eu acho que fora se não tivesse dessa forma, eu acho que seria muito mais difícil, entendeu? Assim, Vamos torcer que essa incerteza de futuro traga esse futuro melhor, novas perspectivas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Acho que deve ter inspirado, eu pelo menos fiquei inspirada a estudar cada vez mais. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde Internet, um dos nossos canais parceiros. E não se esquece que você também pode sugerir um tema para a gente conversar. Encaminha pela nossa página lá no Facebook e aproveita para baixar esse programa que já está disponível online. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!